te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você é do Senhor, amém, eu sou. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. As palmas. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer a glória, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Declare a honra que Ele merece, a honra e a glória. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a força, Deus e o dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, amém. Somos o povo do Senhor alegre, amém. Dá um sorriso para a pessoa do seu lado, aperte a mão dela e diz assim: somos um no Senhor. Abrace ela bem forte e diga: caminhamos para o mesmo caminho, vamos todos para o céu e vamos juntos levar a palavra do Senhor com alegria. Quero ver as crianças em pé também. Vamos? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Vamos celebrar o Senhor? Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, traga a chama da tua paixão.
teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, rade a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti, somos em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti. Diga alto, somos em ti. Em ti, nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos em ti, somos Só no Senhor. em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nada poderá parar. Aleluia. Aleluia! Aleluia. A palavra do Senhor diz: em todo tempo louvarei ao Senhor, e seu louvor estará continuamente em minha boca, em meus lábios. Como é bom a gente poder celebrar aqui essa noite de uma maneira muito festiva e adorar o nome de Jesus. Nós vamos cantar um hino bem conhecido da nossa igreja que diz: achei um bom amigo, mas a gente vai cantar ele em tom de viola. E aí eu quero que você aí solte um pouquinho o seu corpo, que você aproveite o gingado, que a gente vai cantar agora o Achei um Bom Amigo, e o Vinícius vai aproveitar para nos conduzir essa canção, e a gente vai celebrar o nome do Senhor Jesus com todos os ritmos, e agora com viola. Graças e paz, irmãos. Você está louvando a Deus, então? Acho que todo instrumento serve, né? Então vamos louvar com a viola também. Vai ser eu e o Mineirinho aqui, então a gente vai fazer uma dupla meio caipira mesmo, então. Chop, 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 chop. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares.
palmas. Tchá, 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 tchá. Não desampara nunca, nem me abandonará. Seu fiel e obediente aqui vive. Em torno a mim se acampa quem me protegerá. Até quando a face eu vou. Então entrando na glória eu ficarei. Com Jesus meu Salvador usando enfim. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, escolhido dos milhares para mim. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Que bênção, que legal. Quero aproveitar um pouquinho essa viola para cantar uma canção que acho que o ritmo ajuda. E a gente vai cantar aquela que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Vamos aproveitar então esse ritmo e vamos cumprimentar uns aos outros dizendo: eu preciso de você, você precisa de mim. Eu queria que você saísse do seu lugar e dissesse isso. Como é bom a gente estar aqui, a gente é família. Quando a gente chega no almoço de família, a gente cumprimenta todo mundo. Pode cumprimentar as pessoas que estão perto de você, vamos lá. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Amém, graças a Deus. Você pode se assentar, por favor. Que bom receber você aqui hoje. Primeiro domingo do horário de verão. As pessoas hoje recebiam um post, né? E dizia assim: o duro não é o horário de verão, o duro é aguentar reclamação durante 5 meses das pessoas a respeito do horário de verão. O horário de verão é bênção, irmãos. Vamos aproveitar para cuidar um pouquinho da saúde. Vamos fazer uma caminhada depois no final da tarde, entendeu? Aproveita aí para poder relaxar um pouquinho, sentando na varanda de casa, pegando o pôr do sol. Vamos aproveitar esse tempo para a gente agradecer a Deus e não apenas reclamar de tudo que nós temos e nós experimentamos. Então, nossa alegria é muito grande poder receber você aqui essa noite. Você que está hoje pela primeira vez aqui, nós queremos te dar um presente no final desse culto, tá bom? Então, no final desse culto, você pode nos encontrar ali no fundo, no estande, à saída direita. Nós temos um presente para dar a você que é visitante da primeira vez aqui nesse lugar. E os demais todos também são bem-vindos para a gente celebrar aqui. Eu sempre digo que a gente chega celebrando, a gente não celebra aqui, mas a gente já chega celebrando e sai celebrando. Esse é só um local de parada. É como se fosse uma estação de trem. Nós queremos ir para algum lugar, estamos voltando de outro. A estação nós paramos para celebrar, para adorar. A estação aqui nós renovamos as nossas forças para continuar a nossa caminhada. Deixa-me passar alguns avisos para vocês e depois nós vamos ter uma apresentação das crianças, porque acredito que elas estão muito animadas para isso também, não é verdade? Primeiro aviso: você que quer participar da nossa escola de música, nós temos esses seguintes instrumentos
No final da nossa celebração, você pode procurar a Rosângela no final do culto. Ela estará lá para receber o seu nome. Nós estaremos com outro stand lá no final e ela estará numa mesa para anotar o nome de você que quer participar da nossa escola de música. Tem esses seguintes instrumentos. A gente queria poder abençoar e proporcionar isso para você, certo? Meninos, um minutinho só o tio terminar aqui, depois a gente continua, tá bom? Vamos lá? Próximo aviso. Nós temos o ensaio do nosso coral, do Fruto Maduro, o pessoal que está na melhor idade. E aí você que está na melhor idade, você pode participar com o pessoal aqui às 13h30, toda quinta-feira, um lindo coral que está se formando da nossa equipe do Fruto Maduro, tá? Próximo aviso, se você vai participar do nosso time de futebol, já pediu o alvará para sua esposa semana passada, lembra que eu falei? Converse na sua casa, vê se está tudo certo, se vai dar certo aquela questão de lavar a louça depois do almoço, para poder liberar o alvará mais cedo. Você que já tem o alvará em mãos, e você que já definiu que sábado à tarde a sua agenda está disponível para poder se juntar conosco, nós também estaremos pegando seu nome no final desse culto aí. Eu quero chamar o Matheus Maurício. O Matheus Maurício vai ficar lá no fundo, é representante da nossa equipe. Ele vai ficar lá na nossa mesa, pegando o nome do pessoal que quer se inscrever para o nosso futebol, IPI Futebol Clube. Pastor, só o pessoal da igreja pode participar? Não. Mas a gente vai fazer uma direção diferente nesse futebol, então a gente pode pegar o seu nome no final dessa celebração, tá? O próximo aviso é que na semana que vem agora, na próxima terça-feira, é a última das nossas séries de mensagens a respeito da vida de Jabes. Eu queria que você não perdesse e viesse conosco nessa próxima terça-feira para a gente celebrar aqui. Outro aviso é em relação aos nossos jovens. Estamos com a nossa campanha do acampamento em pleno andamento, e você jovem que quer participar, ainda há inscrições em aberto, você pode fazer. Jovens e adolescentes estão convidados a participar. Quem estará conosco, vocês já conhecem, pastor José Maurício. Eu queria que você, pai, você, mãe, investisse na vida do seu filho. Eu queria que você incentivasse-o e incentivasse a participar desse encontro. E muitas vezes os jovens, eles não decidem por eles, então decida por ele. Fala, você vai e eu quero abençoar a sua vida. Pastor, não tem condições de ir. Nós temos pregado isso, que não é por questões financeiras que você não vai participar de um evento como esse. Então você, jovem que não tem condição, nos procure e nós queremos abençoar a sua vida para que você esteja conosco participando desse momento. E outro aviso é que agora, pessoal, chegou o tempo, sábado que vem, às 20 horas, eu encontro vocês aqui para a abertura do nosso Mergulhando nas Águas Tranquilas. Vai ser um tempo de louvor, de celebração, gente de fora, que vai trazer uma palavra poderosa, um tempo de crescimento espiritual. E você que quer investir na sua vida, venha participar conosco. Sábado, 20 horas, começa. E aí estão os nossos convidados, aí está a data, todos os dias às 20 horas. As exceções aos domingos, que terão 2 cultos, às 9 da manhã e às 7h30 da noite, tá bom? Então não perca o horário, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 20 horas. Domingo às 9 e às 19. Venha participar conosco. E aliás, hoje nós estamos colando um adesivo no vidro traseiro do seu carro. Se você por acaso não quiser participar dessa colagem, por favor, é só se identificar lá fora com a nossa equipe de estacionamento e dizer, olha, meu carro é esse, eu não gostaria que colocasse por motivos tais. Então você coloca lá e as pessoas vão respeitar e não vão colocar adesivo no seu carro, tá bom? Nós estamos fazendo uma propaganda para a nossa cidade. E se caso você quiser participar mesmo, olha, eu quero que no meu carro, eu faço questão, também vai lá, nos procure. Se por um acaso acabar nosso adesivo, nós vamos providenciar e vamos colocar no seu carro também. Tá joia? Então, tá aí. Mais um aviso. Um aviso assim, o seguinte. Hoje a minha esposa, a gente estava conversando, aliás, hoje é aniversário dela, tá bom, pessoal? Parabéns para você, tá, meu amor? Deus abençoe, é um prazer ser seu marido e estar com você durante esses anos, né? Muito bom, é o aniversário dela, dia 16 de outubro. E, aliás, ontem foi o aniversário dos professores também, né? Feliz dia dos professores para vocês também. Acho que dá para a gente aproveitar e orar por vocês, né? Agradecer. Temos professores aqui? Levante a mão só para eu saber. Olha aí quanto, professor. Nós vamos orar por vocês também, aproveitar. Mas antes disso, olha lá. Em relação ao Mergulhando nas Águas Tranquilas, você que quer receber um dos nossos convidados, a equipe dos nossos convidados, para oferecer um almoço ou uma janta, por favor, procure a Vanessa no final do curso. Fala, eu gostaria, mas não é algo elaborado. O importante é você servir. O importante é a hospitalidade. Você que quer participar conosco, recebendo um dos nossos convidados em sua casa, oferecer um jantar, um almoço, você com certeza pode dar o seu nome para a Vanessa. Nós vamos tentar colocar o máximo de casa possível para poder atender e os nossos convidados serem bem recebidos na nossa igreja e não apenas comer em restaurante, em pizzaria. A gente quer que eles comam na casa dos nossos irmãos e conheçam a alegria do sertanopolense e vejam a receptividade da nossa igreja, o calor humano da nossa igreja. Então, por favor,
é o seu tempo. Ah, mas a minha casa é muito simples, mas eu não sei. Não se preocupe, o importante é servir, estar disposto para fazer isso. E nós vamos tentar atender todas as pessoas para poder conseguir colocar os nossos irmãos para almoçar e jantar com vocês, tá bom? Então procure a Vanessa no final desse culto. E o último aviso, está ao vivo. E eu quero agradecer, pessoal, porque esses dias nós fizemos um pedido para a nossa câmera. Nós havíamos substituído a câmera e devolvido a câmera que estava emprestada. E agora nós adquirimos, graças à oferta de alguns irmãos. Eu quero agradecer a você que ofertou. E nós temos uma câmera muito boa, em HD, uma câmera que você vai ver lá no YouTube, que mudou completamente a visualização da nossa igreja, as pregações, tá? Então pode ir lá, acessar o nosso site, www.IPI Sertanópolis. Lá tem mensagem, lá tem áudio, lá tem vídeo, lá tem as informações, os avisos, lá tem nossa igreja. Visita o nosso site, dá um like no Facebook também e fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui, tá? Muito obrigado vocês que têm entrado no nosso site, têm abençoado a nossa igreja, também ficando por dentro de tudo que acontece. Vamos lá, crianças? Tá certo aí? Vamos lá, vem aqui na frente, ó. Fica aqui na frente do pastor aqui, acho aqui, isso. Legal. Isso. Peraí, volta aqui, isso, tudo certinho aqui. Agora de frente com o tio aqui, de frente, isso. Cuidado com a escada só. Fica de frente comigo aqui que nós vamos orar por vocês agora. Vamos orar pelas crianças, o tempo que passou, aí foi o dia das crianças, e a gente quer abençoar vocês. Faz o seguinte, os professores fiquem em pé, por favor, a gente quer orar por vocês também. Os professores, que legal. Vamos orar por todos os professores que estão aqui, o pessoal que trabalha na área da educação. A gente quer abençoar a vida de vocês, orar por vocês. E vamos fazer isso também pelas nossas crianças, tá bom? Certo? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pelos professores. Obrigado, Pai, porque são instrumentos do Senhor para trazer a educação formal para os nossos filhos. E nós sabemos, ó Deus, que são muitas as lutas que eles enfrentam, não somente em sala de aula, mas também a própria vida. E nós pedimos que o Senhor os dê ânimo, que o Senhor os dê força, que o Senhor lhes dê graça
e que o Senhor possa conceder a eles, ó Deus, sempre um espírito pronto para servir as crianças na sala de aula, sabendo que elas não fazem apenas para o governo, não fazem apenas pelo salário, mas fazem também para a glória do Senhor. Abençoe cada um dos professores e professoras que estão conosco. Obrigado, Pai, e que essa igreja aprenda a valorizar, abençoar e abraçar os nossos professores também. Obrigado pelas nossas crianças. Ó Deus, isso é fruto, Deus, da Tua bênção na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família da fé. E que o Senhor possa aumentar o grupo de crianças aqui entre nós, para que a gente possa também semear sobre elas a palavrinha do Senhor. Pai, nós abençoamos para que sejam profetas, pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, médicos, promotores, juízes, enfermeiros, advogados, para que sejam, ó Deus, profissionais liberais, para que sejam, ó Deus, balconistas, para que sejam serventes, o que for, ó Deus, que sejam com alegria, que sejam com disposição, que seja uma bênção essas crianças nas suas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Certo? Dá um abraço no professor aí, você que está perto de mim. Dá um abraço, isso, pode dar, isso, dá um abraço. Fala, esse é do pastor Denis. Isso, dá um abraço. Fala, esse aí é do pastor Denis. Pode dar um abraço. Tem professor que ficou em pé e não recebeu abraço. Dá um abraço para mim, Marisa, por favor, aí. Isso. Aí, seu Mazinho, atrás do senhor. Isso, como eu não posso ir aí, eu dou um abraço. Criança, volta aqui, criança. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui. Agora, volta aqui, crianças. Isso. Agora fica olhando aqui para o tio aqui, ó. Isso, igual ele. Vamos lá, todo mundo olhando para cá. Cadê minha equipe aqui? Ó, mais para trás, mais para trás, mais para trás. Cuidado com a escada. Que a gente vai cantar uma música que diz: a cada momento, andando na presença de Jesus. Pode ser? Vocês conhecem? Sim? Vocês me ajudam então? Ela começa bem assim, ó. Cada momento, andando na presença Vamos lá? de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Vocês ensinaram a igreja, agora vocês fiquem em pé que vocês aprenderam a coreografia. Vamos lá, gente, vamos lá mostrar para elas que nós temos essa condição. Fica de frente, vamos lá. 1, 2, 3. Cada momento, andamos na presença de Jesus. A cada momento, Me ajuda aí, gente. andamos na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Dá para ir mais rápido? A cada momento, andamos na presença de Jesus. A cada momento, andamos na presença Vamos lá, gente. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andamos pelo caminho, e andamos pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Dá mais rápido ainda? A cada momento, andamos na presença de Jesus. A cada momento, andamos na Atenção. presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andamos pelo caminho, e andamos pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Beleza. E se você tem fôlego ainda para continuar com a gente vai fazer a devolução dos nossos dízimos e ofertas enquanto nós cantamos essa canção. Você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e oferta com muita alegria ao Senhor, sabendo que tudo que fazemos é para Ele. Vamos lá.
cantar com alegria e brados ao que nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Oferecemos tudo a ti. Nós queremos te adorar, nossos corações prostrar. O teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Grande é o teu amor e grande é o teu poder pra sempre. O louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais. O louvor oferecemos a ti. Por tudo que és e por tudo que vais fazer, oferecemos tudo a ti, Senhor, porque não há um Deus tão bom como Deus, Senhor, nosso Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Em todo o tempo o Senhor é bom. Aleluia. Oh, declaramos que tu és bom, Senhor. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adoramos, Deus, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, Deus é bom. Aleluia, tu és bom, Senhor. Deus é Bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia. Você pode declarar o Senhor agora bem forte. Te adorarei. Aleluia. aleluia, te adorarei. Declare aquele que é digno de toda a honra, o nosso Senhor Jesus. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia, tu és bom, Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. teu amor não falha. Se o vento é forte, o profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar.
és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Sem tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O amor do Senhor não falha. Esse amor nunca vai falhar. Esse amor nunca vai falhar na sua vida. Nunca, nunca. O Senhor prometeu que Ele jamais nos desamparará. Ele jamais nos deixará. Ele nunca nos deixará. Ainda que a gente corra da sua presença, ainda que a gente se esconda no mais profundo abismo, ou a gente ainda queira ir no mais alto monte, ali o Senhor estará, e a mão dele vai nos sustentar. Aleluia! Quando nós declaramos que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, todas as coisas podem ser coisas que não agradam ao nosso coração, mas são coisas necessárias para que a nossa vida seja fortalecida, seja alicerçada no Senhor. Então, essa noite, meu querido, declare isso. Ele vai fortalecer você, porque Ele nunca vai te deixar. O amor dele não tem erro, é certo, é eterno, é duradouro. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez, com toda a fé e com toda a certeza. Eu sei que tudo que o Senhor fizer vai cooperar para o meu bem. Tudo coopere para o meu bem. Você pode declarar isso com alegria. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele está fazendo. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
dura uma noite, alegria vem pela... Ela virá, ela virá. Se o mar se não temas temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Meu amor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte por isso? Obrigado, Senhor. Obrigado. Você pode se assentar, por favor. As nossas crianças de 3 a 8 anos, com seus facilitadores, podem vir aqui à frente. Crianças de 3 a 8 anos, com seus facilitadores, podem ficar aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Amém. Vamos orar pelas nossas crianças agora. Vamos abençoar. Quem é que vai fazer oração hoje? Quem é que vai fazer oração hoje? Quem? Não, quem quer fazer oração hoje? Então vem. Senhor Jesus, muito obrigado por essa salinha. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aí eu perguntei, quem levantar a mão ora, então pode ir lá. Pode ir, Deus abençoe, tá bom? Nós estamos hoje falando a respeito da nossa série de mensagens de profundidade. E eu quero falar com você sobre esse tema hoje. Esse tema que Deus trouxe no meu coração de uma maneira especial. Já há algum tempo eu tenho meditado sobre esse texto, perguntado ao Senhor o que Ele quer falar à nossa igreja. E o tema dessa noite é profunda alegria. Profunda alegria. E hoje eu tive uma confirmação muito séria a respeito desse texto. Nós estávamos ministrando na Nova América da Colina, uma pequena cidade aqui perto de Cornélio de Procópio. E num determinado momento da celebração, e o pastor começou a dançar, a pular lá na frente. E eu imaginei assim, Senhor, o que será que as pessoas estão pensando a respeito do pastor nesse momento? Pulando, dançando, se quebrantando desse jeito. E o Senhor falou assim para mim, eu estou pensando dele a respeito, o mesmo que eu pensava a respeito de Davi dançando em frente da minha arca. E para mim foi uma confirmação, porque eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor pensa a respeito de nós quando nós estamos em alegria, quando nós estamos celebrando o seu nome, o que o Senhor pensa a nosso respeito, quando nós estamos entregues diante da sua presença, sem se importar com o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, o que o Senhor pensa? E o Senhor falou exatamente isso. Eu tenho a alegria de ver os meus servos celebrando o meu nome. Eu tenho a alegria de ver eles desprendidos do seu pudor, dos seus escrúpulos, da sua religiosidade, das suas aparências, da sua postura, para poder celebrar o meu nome, para poder fazer com sinceridade. Com sinceridade. Essa é a palavra. E o texto que eu gostaria de meditar com você essa noite é o texto que está em 2º livro de Samuel, no capítulo 6. Se você quiser abrir a sua Bíblia e ir acompanhando, grifando textos, anotando na lateral dela, você pode aproveitar esse momento para fazer isso. Mas esse foi o texto que o Senhor trouxe ao meu coração, já que estamos falando sobre profundidade. É tempo de a gente ter uma profundidade na alegria, uma profundidade na celebração, uma profundidade no prazer de viver a palavra de Deus e viver a presença dEle. E esse texto é o texto da nossa meditação. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, começa dizendo assim: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus
para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Até aí, a gente entende mais ou menos o seguinte: Davi é o novo rei de Israel. Você lembra que a monarquia em Israel começa com um rei chamado Saul. Saul é o primeiro rei de Israel. O povo de Israel até então tinha juízes que ordenavam e que conduziam e governavam o povo de Israel. Juízes. Samuel, por exemplo, foi o último juiz. E quando Samuel estava então julgando o povo disse: a gente quer um rei, como todas as nações. Todas as nações têm reis, só nós que não temos, nós temos juízes. Então, Deus fala assim para Samuel: Samuel, vai lá. Esse povo é teimoso, esse povo é obstinado de coração, eles querem um rei, eles não estão rejeitando o seu julgamento, eles não estão rejeitando a sua posição, eles estão rejeitando a mim, o Senhor, que não quer que eu governe sobre eles. Então, Deus diz assim: vai lá e unge a Saul, porque esse será o novo rei de Israel. Samuel unge a Saul, e Saul se torna o rei de Israel, o primeiro grande rei de Israel. Infelizmente, Saul é um pouco louco, um pouco psicopata, um pouco neurótico por poder, e então ele acaba trocando literalmente os pés pelas mãos, faz do seu governo um governo autoritário, tirânico, e então começa a entrar num declínio muito grande, ao ponto de ter se afastado de Deus. Um determinado dia, o Saul, tão cheio de si, estava aguardando pelo profeta Samuel, porque só o profeta tinha autorização para sacrificar algo perante Deus. E então o Saul começa a ficar impaciente, que o Samuel não chega, a batalha estava rolando, e o Samuel não chegava, e o Saul preocupado: como é que a gente vai para a batalha, sem sacrificar o Senhor e tal? Aí o Saul fala o seguinte: bom, eu já sou o rei de Israel mesmo, eu já tenho todo o poder nas minhas mãos, então vem aqui. Ele colocou a estola, sacrificou um novilho no altar do Senhor, e Deus falou assim: não, Samuel, não, Saul, não é dessa forma. Não é dessa forma, o Senhor já te rejeitou. A partir de agora você cometeu um absurdo. O Senhor te rejeitou, você não é Deus, você não manda em tudo, você não tem o controle. Já preparei um outro povo segundo todas as orientações, se chama Davi. É esse Davi, o segundo rei de Israel. Quando ele chega ao trono, a primeira coisa que ele faz é mandar buscar a arca da aliança, que estava em terra estrangeira. Desde o reinado de Saul, a arca da aliança, que era um símbolo da fé de Israel, estava em terras estrangeiras e não em posse do povo. O que era a arca da aliança? Era um baú revestido de ouro, de madeira e revestido de ouro, e lá dentro tinha o bordão de Arão e as tábuas do mandamento e o maná com que Deus alimentou o povo no deserto. Dentro daquele lugar simbolizava a presença absoluta e maior de Deus. Quando tirava a arca da aliança de um determinado lugar, falava-se que a presença de Deus foi. Tanto é que existe uma passagem bíblica que diz que a arca da aliança foi tomada antes de Davi no reinado de Saul. E quando a arca da aliança foi levada para os povos filisteus, os povos estrangeiros, houve uma expressão dizendo Icabode. Icabode significa foi-se a glória de Deus. Saiu a esperança, acabou-se a glória. Saiu a arca da aliança, acabou-se a presença. Essa é a verdade sobre a arca da aliança. Então Davi, a primeira ação dele é falar assim: vamos, a gente precisa trazer a presença de Deus. Todo adorador que quer realmente viver a presença de Deus, ele sabe que o essencial não é a música, o essencial não é o templo, o essencial não é o pregador, o essencial não é a qualidade técnica, o essencial não é o momento, não é o método, o essencial é a presença. Davi sabe que todo o seu reinado estava correndo sérios riscos se a presença não fosse trazida de novo. Ele não quer trazer um que vai trazer, ele quer trazer a presença de Deus para o seu reinado. Ele quer conduzir debaixo da presença de Deus. E por isso que a Bíblia fala que ele foi com grande festa. Ele falou: agora é o reinado de Deus. Agora Deus que vai conduzir, a presença de retornará ao povo. E quando ele volta para buscar a arca, ele volta com muita alegria, trazendo a presença de Deus para Israel. Toda profunda alegria na presença de Deus começa com a busca no seu altar. E esse texto é uma prova disso. Por quê? Porque Davi, ele vai se alegrar no Senhor daqui a pouco, muito, de uma maneira extraordinária e exuberante. Mas antes disso, ele fala: eu preciso dessa presença. Porque não adianta dançar sem a presença, irmãos. Não adianta dançar sem a glória. Não adianta dançar sem o poder de Deus. Isso aí é idolatria. Isso daí é religiosidade. Isso aí é servir ao bezerro de ouro.
Davi, ele quer se alegrar, Davi quer dançar, mas Davi quer dançar na presença do Senhor. Ele não quer dançar na presença dos poderosos, ele não quer dançar na presença da idolatria, ele não quer dançar na presença das pessoas, ele quer dançar diante da presença de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós, infelizmente, estamos dançando sem a presença, sem a glória. Eu tenho um texto que eu escrevi há um pouco tempo atrás, que chama Coreógrafos de Baal. É um texto forte, é um texto pesado, que Deus foi ministrando no meu coração, que mostra a realidade da igreja brasileira e de muitas das nossas instituições religiosas. O que acontece com Baal? É mais ou menos assim: Elias é o profeta de Israel, e ele é desafiado pelos profetas de Baal, sobe no Monte Carmelo, e quando ele chega naquele monte, ele faz o desafio para que eles orem e desça fogo do céu. O primeiro Deus que responder com fogo do céu o holocausto é o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal começam a dançar. Os profetas de Baal, eles têm coreografias. A Bíblia diz que eles andavam ao redor do altar e ficavam mancando, ou seja, coreografando, dançando. Era uma dança que parecia muito das nossas indígenas. Uga, 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 e, uga, 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 e. E eles dançando em torno do altar de Baal. Mas Baal não é Deus. Baal não é a glória de Deus. Baal não é a presença de Deus. Baal é um ídolo. E ídolo não responde oração. Ídolo não derrama fogo do céu. Ídolo não traz a presença da glória. E então aquele povo dançando, se mutilando, se machucando, gritando aos berros, dizendo: Deus, responde com fogo. Baal, ouça-nos. E dançando em torno do altar, fazendo coreografias mirabolantes, maravilhosas. Mas o fogo não vinha. Eu vejo que às vezes essa é a realidade de muitas igrejas, é a realidade das nossas vidas. Às vezes nós deixamos a presença de Deus e nos tornamos coreógrafos de Baal. Nós dançamos em torno de um altar que está em ruínas, nós dançamos em torno de um altar que não tem mais a presença, nós inventamos coreografias, inventamos modismos, criamos métodos para tentar suprir a falta da presença. Irmãos, quando nós vamos dançar, quando nós vamos celebrar, quando nós vamos bater nossas palmas, quando nós vamos orar, ou qualquer atitude, tem que ser com a presença, senão se torna dança em torno do altar de Baal. E aí o Elias, que não é o profeta de Baal, é o profeta do Deus vivo, ele restaura o altar, porque ele sabe que toda presença tem que ter restauração. Restaura o altar e fala: Senhor, responde com fogo, para que eles saibam que tu és Deus em Israel. E o fogo veio. E a gente não precisa de fazer muito esforço quando a gente tem a presença. Hoje, irmãos, nós vamos celebrar numa igreja simples, 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 muito simples. Nós fomos dormir tarde em virtude do casamento que tivemos ontem, em virtude da mudança de horário, e nós tivemos poucas horas de sono, e dentro do carro a gente ia se perguntando: meu Deus, o que nós vamos fazer lá? Meu Deus, que furada, hein? Por que fomos aceitar justo hoje na mudança do horário de verão, cansado? Irmãos, quando nós chegamos naquele lugar simples, com pessoas simples, com instrumentos simples, o pessoal começou a tocar uma música, a glória veio, a presença veio. Eu falei: Deus, o que é isso aqui? O que é isso aqui? É tão tremendo quando a presença vem, a gente não precisa se esforçar por ela, a gente não precisa ficar gritando por ela, a gente simplesmente fala: estamos aqui para celebrar o Senhor, vamos fazer isso. E alguém coloca um misão e vamos adorar o Senhor, e a presença vem. E alguém abre a Bíblia e fala: a palavra do Senhor diz assim, e a presença vem. E alguém vai visitar na casa e faz uma oração pelo enfermo, e a presença vem, sem esforço. Sabe por que a gente está se esforçando demais para atrair a presença? Porque o altar ainda continua em ruínas, e a gente tenta fazer coreografia para ver se de alguma maneira vem a glória. A gente esqueceu a arca no povo estrangeiro, a gente deixou a arca longe de nós. A arca está lá do outro lado. Às vezes a arca ficou até no domingo à noite na igreja. Você não levou para casa, a gente não leva para o nosso dia a dia, a arca fica na igreja, depois a gente fica tentando fazer coreografia no dia, e a presença ficou aqui dentro. Você não levou. Davi fala: não, eu vou dançar, eu quero celebrar, mas eu só posso celebrar na presença de Deus, porque senão é idolatria, senão é exibicionismo, senão é dramatização, senão é teatro. É isso. Agora olha que interessante que o texto diz, que o Davi, junto com os que carregavam a arca, cada vez que davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Eu não sei se você imagina, mas eles estão trazendo a arca da cidade de Obed-edom, que é uma cidade dos filisteus. É um lugar que fica distante de Jerusalém,
assim, eu não posso precisar para você agora em quilometragem, mas seria como se a gente saísse daqui e fosse para Maringá, aproximadamente. Aproximadamente isso. Ele vai, a cada 6 passos sacrifica um boi. Imagina só, vamos sair fazer uma caminhada? Vamos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifica um boi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode sacrificar um novilho. Que isso? O que é isso? Isso aqui para mim é uma representação, irmãos, de que quando nós estamos diante da presença, a gente não olha só o destino, a gente não só vê o destino, a gente também olha o trajeto, a gente também se preocupa com a rota, a gente quer experimentar o melhor no caminho, porque tem muita gente que traça o destino, tem muita gente que faz os planos, tem muita gente que tem um objetivo, mas não consegue trabalhar a rota, não consegue experimentar o caminho, não desfruta o prazer do tráfego, de andar. O Davi diz, eu quero ir para Jerusalém, lá é o lugar da Arca da Aliança, mas enquanto não chegarmos em Jerusalém, enquanto não chegarmos na cidade de Davi, vamos desfrutando o caminho, vamos desfrutando a alegria, sacrifica um boi, celebra, troca a trombeta, vamos lá, use o chofar, vamos celebrar, porque nós não chegamos no destino, mas já estamos no caminho. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes você olha para o seu destino e fala, não cheguei lá ainda. E uma lamentação, um murmúrio, uma reclamação toma conta do seu coração. Deus hoje te convida a você não olhar só o destino. Você ainda não chegou lá, mas aprenda a sacrificar no caminho. Aprenda a celebrar as pequenas conquistas. Aprenda a pensar que cada passo é uma chegada. Cada passo é uma chegada. Você não está paralisado. Você já saiu daquele lugar. O problema é quando nós estamos ou andando para trás, ou estamos estagnados. Mas enquanto estamos andando a passos curtos ou miúdos, significa que não chegamos no caminho, no destino. Mas já estamos no processo, já estamos no caminho. Celebre a Deus, honre a Deus, glorifique a Deus. O seu casamento não é o que você queria, talvez a faculdade não é aquela que você sonhava, o seu trabalho não é aquele que você preparou no seu coração, mas celebre no caminho, sacrifique ao Senhor uma oferta de adoração. Ouça a voz de Deus dizendo, você não chegou lá ainda, mas eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. Celebre as pequenas conquistas, celebre o passo, celebre cada momento. Isso para mim é maravilhoso, porque o Davi não chegou em Jerusalém, mas já estava caminhando para lá. E antes de chegar em Jerusalém, ele já está celebrando o nome de Deus enquanto vai. Irmãos, isso é ser igreja, isso é ser família. Como família, a gente não celebra quando a gente conquista, a gente não celebra quando coloca um carro na garagem novo, ou quando a gente entra na casa própria. A gente celebra cada etapa, a gente celebra mais aquela quantia que nós poupamos para adquirir o carro, a gente celebra quando os alicerces foram lançados, a gente celebra quando a laje está pronta, a gente celebra quando fizeram a churrasqueira, não tem nem luz elétrica, mas a gente vai lá, acende o carvão, faz um churrasco, porque é a nossa casa. É a alegria de cumprir etapas, a alegria de estar não chegando apenas no destino, mas cumprindo as etapas. Irmãos, quantas pessoas perdem o melhor das conquistas, perde o melhor das realizações, porque perderam a alegria da celebração no caminho. A vida não é feita só de destino, a vida também é feita da rota. Como você vai na sua rota, como você anda na sua rota, como você desenvolve a sua rota, como você se posiciona na sua rota, como profissional, como empresário, como mãe, como pai, como filho, como vestibulando, como estudante, como você se posiciona na sua rota. É aqui que está o segredo. Aprender a celebrar as pequenas conquistas, aprender a celebrar os pequenos passos e saber que isso mantém a nossa fé ativa e viva. Agora, o que eu acho interessante também é que, olha só que interessante, irmãos, a Bíblia é maravilhosa, porque eu começo a olhar para esse texto, davam 6 passos. Primeiro, é uma alegria de estar no caminho. Legal, puxa vida, já estou no caminho, não cheguei, mas já estou celebrando. Imagine só uma caminhada longa. O que ela traz? Você começa a fazer uma caminhada. Meu pé está doendo, hein? Nossa, eu devia ter escolhido outro tênis. Não aguento esse salto. Meu Deus do céu. Está assando aqui, não devia ter colocado essa calça. Ela está pegando aqui a minha virilha. Nossa, que calor, hein? Meu Deus do céu, que calor danado. O que é isso, hein? Está tempo seco, né?
O tempo está seco, né? Oh, coisa ruim. Olha que lerdeza, tem que parar. Eu falei, que é isso, gente? Não, vamos mais rápido, vamos, gente. Vamos. Como é que a gente vai quando o caminho é longo? A gente começa no gás, mas a tendência é a gente começar a reclamar no meio do caminho. O casamento começou, colocou a aliança, falou, uau, e agora? Depois começa a andar, fala assim, meu Deus do céu, hein? Toalha molhada em cima da cama, de novo. Escutei ontem, né? Isso, toalha molhada em cima da cama de novo. Cabelo entupido no ralo da pia de novo, né? A pasta de dente aberta, a escova de dente em cima da pia, tudo suja, nem para enxaguar a cuba. Que nojeira. E aí começa a olhar para o caminho e começa a falar, o caminho é grande demais, o caminho é triste demais, o caminho é difícil demais. Abre uma empresa, aí tem que recolher os impostos, aí tem que lidar com a clientela exigente. Que difícil essa empresa, hein? Mas daí não é fácil não. Puxa vida, pastor, eu abri empresa lá, mas falar para você, acho que é melhor trabalhar de empregado. Começa a faculdade. Pastor, o primeiro ano, o calor, vai pro semáforo, pede dinheiro, aí chega a prova de geometria, de química, de física, pastor, eu não aguento mais esse negócio, não foi para mim. Sabe quando o caminho é longo, a gente vai perdendo a alegria, a gente vai perdendo o entusiasmo, a gente vai perdendo o prazer. A gente vai olhando para o destino, ele vai ficando cada vez mais longe, parece que a gente não vai chegar, e a gente começa a olhar para o que está em torno, a gente começa a se distrair, a gente começa a olhar para o que está de dificuldade perto de nós. O Davi faz o seguinte, para vocês não olhar se a sandália está apertando, para vocês não ficarem olhando se o sol está escaldante, para vocês não verem se o deserto está árido demais, para vocês não ficarem olhando para as dificuldades do trajeto, sacrifica a cada 6 passos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, novilho, obrigado Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Deus o Senhor é tremendo, obrigado pelas tuas maravilhas, obrigado pelo teu milagre. Sabe o que é 6 passos? É pontuar a gratidão, pontuar a celebração, pontuar a alegria de saber que Deus está no controle. Pontue, meu irmão. Pontue na sua vida. Você não chegou lá, mas não olhe para as tragédias ao redor. Não perca o foco, não se distraia. Celebre a cada 6 passos, celebre a cada momento da sua vida. Celebre, porque pode ser que o destino se torne extenuante demais para alcançar, mas pode ser que Deus te dê força o suficiente para você dar passo a passo, celebrando o nome dEle. Isso evita crente bipolar, irmãos. O crente bipolar é o pior tipo de crente que existe. Ele chega na igreja, fala, Senhor, glória a Deus, você vem cá dar um abraço, e vai euforia, e ele canta, e ele celebra, uau, e não sei o que. Ele fala, rapaz, hoje o irmão está demais, está voando. Aí domingo que vem você vem na mesma pegada, não é verdade? Você imagina que o irmão está voando. Irmão, Deus abençoe, pai. Pastor, que isso? Não está tão bom assim desse jeito também não. Mas irmão, não, pastor, você nem imagina o que aconteceu essa semana. Ei, pastor, nem te conto. Você vai na pegada para poder aproveitar o tempo de celebração e o cara olha para você e tipo, reclama, cara feia, não abraça, não olha nos olhos, não celebra, não se alegra. O que é isso? É crente bipolar. O crente bipolar, ele simplesmente consegue enxergar a alegria nesse passo e a tristeza no passo seguinte. A alegria nesse passo, a tristeza no passo seguinte. Não é assim. O Davi fala assim, daqui 6 passos a gente vai celebrar de novo. Pastor, eu estou passando por uma luta, pastor, mas daqui 6 passos eu vou glorificar de novo. Eu estou passando por uma luta, mas daqui 6 passos eu vou exaltar o nome dele de novo. Senhor, pastor, eu estou dando o primeiro passinho agora. Falta 5, mas eu estou agradecendo a Deus, porque eu sei que a cada 6 passos eu vou celebrar o nome dele. Cada 6 passos, sacrificar é evitar a bipolaridade, a euforia desse lugar e a tristeza desse outro, a exultação desse lugar e a tristeza, a angústia do outro. É isso. Então, se a gente quer ter uma profunda alegria com Deus, a cada 6 passos, celebre. A cada 6 passos, glorifique. A cada 6 passos, honre a Deus com a sua vida. Mas o texto continua. Diz assim no versículo 12. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. E eu fico imaginando esse culto aqui.
gritos, alegria, trombeta. E o Davi ia dançando lá na frente do pessoal, com todas as forças. Irmãos, quando for para fazer, faz bem feito. Faz com alegria, faz com disposição. Vamos lá, irmãos, vamos aplaudir ao Senhor. Tá certo que tem gente que não consegue cantar e bater palma ao mesmo tempo. Eu confesso que para mim também é difícil, entendeu? Sabes que tu... Eu tenho que lembrar qual é a próxima palma. Eu sei. Mas se vai bater palma, bate com alegria, bate com vontade. Se o pastor fala, glorifica a Deus, mas glorifica mesmo com vontade, com alegria, com disposição. Sabe, tem coisas que às vezes está acontecendo aqui no meio e a gente não está pegando. Por quê? Porque a gente está passivo demais, a gente não está fazendo com todas as forças. Se é para cantar, é com todas as forças, é com toda a vibração. Ô irmãos, vocês acham que eu tive um dia fácil para pregar? Ou você acha que a vida pastoral é assim, você fica no gabinete orando e louvando e Deus fica falando com você igual lá no Monte Sinai? Só que, irmãos, quando a gente vem para esse lugar, a gente tem que vir com a dedicação de que pode ser a última vez que a gente esteja celebrando, pode ser o último sermão que você esteja ouvindo, pode ser a última canção que você esteja cantando, pode ser a última vez que você esteja aplaudindo, pode ser a última vez que você esteja vendo essa pessoa. Por isso, quando você for fazer algo para Deus, faça bem feito, faça com força, com dedicação. A Bíblia fala assim, tudo que você fizer, faça de todo coração. A Bíblia fala assim, tudo que vier nas tuas mãos, faça com todas as tuas forças. Então, o nosso papel é fazer o que o Davi faz, é dançar com todas as forças. Se é para servir, vou servir com todas as forças. Se é para abençoar, vou abençoar com todas as forças. Se é para honrar a Deus, eu vou honrar com todas as forças. Se é para dançar, vou dançar com todas as forças. Pode ser que eu nem tenha um gingado, talvez fique meio duro aqui assim, ao sentar, ao levantar, não tem problema, faz o que é o limite seu. Mas o que está o seu coração entregue, o que está o seu coração dado, o que está o seu coração vivo. É isso que Deus precisa de nós, é isso que Ele requer de nós. A simplicidade da nossa adoração, a simplicidade da nossa gratidão e as forças totais do nosso interior dadas a Ele, dados a Ele. Aí você pode falar assim, mas pastor, só no culto? Não, no seu trabalho faz com toda a força, seja marido com toda a sua força, seja pai com toda a sua força. Não é aquela força, cuidado com o chinelo só, mas com toda a força no sentido de dedicação, de entrega, de integridade, com toda a sua força. E o Davi ia fazendo para Deus tudo com toda a sua força. Ah, irmãos, às vezes a gente vai num lugar e recebe um mau atendimento, uma cara emburrada, e descobrir que depois o irmão é crente, que o irmão é da família da fé, é uma tristeza, hein? Você que trabalha aí, lida direto com o povo, você que lida com clientela, dá testemunho, meu irmão. Dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sabe, abraça, mostra carinho, não fica olhando pela roupa para atender. Ah, o cara entrou muito simples, não vai comprar nada, deixa ele para lá. Faz com toda a sua força, chega no horário, sai no horário, se entrega no trabalho, dá testemunho, faz com toda a sua força. O Davi fazia isso porque ele estava diante da presença do Senhor. E quando a gente está diante da presença do Senhor? Esse é o problema. Esse é o problema porque muitas pessoas elas acham que estão diante da presença do Senhor na igreja. Então aqui elas são vibrantes, mas na vida não. Na igreja elas são vibrantes, mas na vida elas são tímidas. São tacanhas, são pacatas, são estagnadas e paralisadas. O desafio é fazer de todo o coração, aqui e onde estiver a presença do Senhor. Pergunto, onde está a presença do Senhor? Onde está a presença do Senhor? Porque se é para fazer com força na presença do Senhor, onde está? Na sala de aula, lá no seu trabalho, no tapete da sua sala brincando com os seus filhos, naquele lugar servindo pessoas, no estacionamento da igreja, estacionando e ajudando os irmãos a chegarem. É servir ao Senhor com todas as forças, no louvor, no discipulado, na mentoria, no amor. Onde está a presença de Deus? Em todos os lugares. Por isso, o Davi fala, se é para fazer, vamos fazer então bem feito. E o texto continua, irmãos. Aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Aqui eu chego num ponto-chave, agora é de transição, que a gente já vai para uma outra linha agora. Por quê? Porque a Mical, ela é a recompensa de Davi pela derrota do gigante Golias. Lembra? Quem vencer o Golias, eu darei a minha filha. Quem era o sogro de Davi? O Saul. Porque o Saul deu a Mical, a sua filha, para o Davi, em recompensa da derrota do Golias. Mical era a esposa de Davi. E o Davi vem celebrando, ele está celebrando, ele está
apareceu o cuecão embaixo das vestes dele. Porque é o que a Mical vai falar. Como é que você faz um papelão desse, dançando na frente das pessoas, inclusive mostrando até as suas partes mais baixas lá? Que papelão, hein, seu rei? Mical reprova o Davi por causa disso. Tão animado que ele estava, ele esqueceu de alguns cuidados básicos aí com a sua aparência. Mas o objetivo não é mostrar o escândalo que Davi provoca em Mical. O objetivo é mostrar que Mical se escandaliza com qualquer coisa. Toda Mical se escandaliza com qualquer coisa. Se o pastor entrar voando aqui, ela vai escandalizar. Se o pastor entrar de terno aqui, ela escandaliza. Porque a Mical nunca fica satisfeita, nunca está bom o suficiente para ela. Ela sempre tem um ponto de crítica, sabe por quê? Porque a Mical olha da janela. A Mical não está dentro. A Mical não faz parte do movimento. A Mical não vive as experiências. A Mical não olhou cada 6 passos e experimentou a grandeza de tudo isso. A Mical não vê o sacrifício, ela não vê a dor, ela não vê o sofrimento. A Mical olha da janela. E quando ela olha da janela, a única coisa que ela consegue ver é o limite da sua religiosidade. É o limite das suas experiências. Irmãos, vamos falar a verdade. Quem olha da janela tem um campo visual muito restrito na janela, como Mical na religiosidade. A gente se posiciona numa tarefa de espectador, olhando da janela, e o nosso limite visual fica restrito, a gente não consegue abranger. Quem está debruçado numa janela, tem uma visão daquele que está afastado da janela, que consegue ver apenas um quadrante. Quem está dentro do lugar, na experiência, consegue ter uma visão, diferentemente de quem está numa janela com o olhar restrito pelos limites. A Mical não aceita, sabe? Queridos, aqui é o que eu gostaria de trazer ao nosso coração. Porque eu também tenho a tendência de me posicionar na janela. Eu também tenho a tendência de ficar na janela. E na janela a minha visão fica limitada demais. E na janela as minhas percepções, elas são afetadas pelo meu limite do campo visual. Às vezes você pode ser Mical também. Dentro da comunidade, você não entrou nela. Você não vive. Você não experimenta o que significa isso. Mas você aprendeu a ser Mical da janela. Não foi visitar uma pessoa que precisava e reclama porque não recebe visita. A Mical, ela nunca fica satisfeita, porque o espírito religioso da Mical é sempre apontar e dizer: olha, eu me escandalizei. Você me escandaliza do jeito que você fala, você me escandaliza do jeito que você veste, você me escandaliza do jeito que você se comporta. A Mical está sempre escandalizada. A Mical, ela tem toda a razão. E quantos de nós aqui essa noite não somos Micais? Que estamos aí com toda a razão. Se fosse minha igreja. Quem diz que a igreja é sua? Não é nem minha. Se fosse a minha família. Quem diz que é a sua família? Cuida primeiro da sua. Porque se fosse meu filho. E os seus estão bem cuidados? Porque se fosse a minha empresa. E a sua é bem conduzida? Se fosse o meu trabalho e no seu, você é dedicado? A Mical é aquela pessoa que vê a trave no outro e não vê a trave que está no seu próprio. E quantas Micais nós não temos dentro dos templos evangélicos que não vêm para a celebração? Elas dão um passo para trás para ficar na janela. Sempre. Vamos fazer, irmãos? Já disse que isso aí não dá certo. Vou ficar na janela. Não entra, não dá o passo, não vive a comunidade e adora ficar na janela. Sabe por quê que gosta de ficar na janela? Porque a janela é um lugar de espectador. A janela é um lugar de espectador. O que eu faço na janela se não assistir? Então eu assisto a pregação do pastor, eu assisto o louvor que os ministros efetuam, eu assisto os cultos online, eu assisto os eventos da igreja, eu assisto a religião acontecendo, eu assisto, porque eu gosto de ser o crente espectador, que fico na janela, porque a janela não apenas me dá uma visão mais profunda daquilo que eu quero enxergar, e não daquilo que eu devo ver, mas o que eu quero, mas também me coloca como espectador, não estou lá dentro mesmo, não é comigo. E se alguém chega para Mical e fala assim: você viu, estão trazendo a Arca da Aliança, deu um bororó lá, o Uzá colocou a mão na Arca da Aliança e morreu na hora.
A Mical fala, eu disse. Esse negócio de trazer a Arca da Aliança, o Davi, eu disse que ia dar problema. A Mical, ela não está dentro, ela aponta e fala, eu disse. Ela não chora, ela não abraça, ela não está junto para dizer, que pena, vamos caminhar juntos, se levante, eu estou do seu lado, vamos caminhar, você errou, mas eu estou contigo. É isso, irmãos, que nós precisamos. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela precisa de menos julgamento e mais amor. Ela precisa de menos dedo apontado e mais compreensão. Para de olhar essas pessoas que estão do seu lado pela janela. Entre no movimento, entre na vida delas, viva o dia a dia com elas e experimente a possibilidade de amar pessoas difíceis, de amar pessoas que estão com problemas, de amar inclusive pessoas tediosas. Experimente isso. A Mical não quer entrar porque ela prefere ser espectadora. Espectador não se envolve. O espectador tem sempre uma boa opinião. Eu fico vendo no tempo da política, gente, quanto bom prefeito nós temos na cidade, né? Vocês já viram quanto bom prefeito? Você vai na rua, o cara fala, não, por quê? Não, se eu fosse prefeito, né? Quanto bom prefeito, quanto bom vereador nós temos na cidade. Porque como espectador é muito fácil falar. Como espectador a gente não vive o dia a dia. A gente não come aquelas partes difíceis que enroscam na garganta. Como espectador, a gente não vive o dia a dia da turbulência, da dificuldade, da luta. Tem bastante Mical, irmãos. Na política, tem bastante Mical apontando o dedo para as pessoas, dizendo você. Na igreja, você. Tem bastante Mical nas igrejas, enfileiradas, olhando da janela. Olhando da janela. Que coisa, né? Olhar da janela, para mim, é sinônimo de passividade. Conhece aquela marchinha? Olhando da janela, vendo o quê? A banda? É vendo a banda passar. Enquanto você fica na janela, a banda passa. Na adoração ao Senhor, aí nós somos convidados a sair da janela e entrar no centro. E a estar no eixo do que Deus está fazendo. A perguntar, Senhor, o que o Senhor está acontecendo? É verdade, Senhor, não é o meu perfil. É verdade, Senhor, não é aquilo que eu mais gosto. Mas, Senhor, se o Senhor está movendo, eu estarei lá. Eu estarei lá. Se é para entregar sopa para os desabrigados, não é o meu perfil. Mas, Senhor, se o Senhor está movendo, eu estarei lá. Não é o meu perfil cuidar das crianças, mas se o Senhor conta comigo, eu estarei lá. Não, Senhor, não é o meu perfil me expor, mas se o Senhor conta comigo, eu estou aqui. Não, Senhor, o Senhor sabe da minha dificuldade, o Senhor sabe da questão financeira, mas se o Senhor conta comigo para contribuir, eu estou aqui. Porque quem fica da janela olha a banda passar e fica, a banda passou, passou de novo, rapaz, ela está ficando boa a banda aí, e não entra, não participa. Ela é tomada de uma passividade, uma letargia, de uma inércia, ao ponto dela olhar e ver a banda passar. Irmãos, eu vim aqui para Sertanópolis porque eu sabia que a banda estava passando aqui, viu? E estava mesmo. Quando eu cheguei aqui, Deus provou isso para mim de uma maneira muito especial. Não sei se vocês sabem, eu vou contar rapidamente isso aqui. Como eu entendi que realmente o que Deus estava fazendo na minha vida, eu tinha que trazer minha mudança para lá, de lá para cá. O custo era elevadíssimo. E aí eu falei assim para o Senhor, precisava economizar essa questão da mudança. O Senhor podia me preparar um caminhão aí e tal, para fazer essa mudança e eu poder pagar apenas o combustível. E pedindo para Deus essa possibilidade de pegar no MUC todas as coisas lá e trazer para Sertanópolis. E eu ligava para um caminhão, não alugo. Não, e o outro, não alugo. Não, eu não empresto. Não, e não dá certo. Não, o meu é aberto e tal, e vai. Aí um dia minha esposa estava no banco, eu parado com o carro esperando ela, passou um caminhão de um restaurante. E estava escrito, buffet tal. E eu falei, eu conheço uma pessoa que é amiga do proprietário desse buffet. Liguei para ela, era da igreja, falei, você não conversa com fulano? Vê se ele não aluga ou empresta o caminhão dele para eu fazer uma mudança, que é o caminhão baú, é o que eu precisava. Falou, ligo sim. Aí ele pegou e falou assim, aí ela ligou para mim depois de tarde e falou, pastor, é o seguinte, ele está na praia, ele está voltando, segunda-feira o senhor pode conversar com ele? Porque ele tem uma viagem para fazer assim, ele vai para o Paraná, aí ele podia até conversar com o senhor para ir, pode deixar mais perto a mudança, alguma coisa. Eu falei, mas meu Deus, como é que ele vai me trazer no Paraná? Às vezes me deixa lá em Paranavaí, em algum lugar, aí depois eu tenho que trazer de novo, vai ser mais trabalho, mas tá bom, segunda-feira eu fui lá conversar com ele. Aí eu cheguei lá, sentei na cadeira, falei, e aí, você vai para Paraná? Então, eu vou, não sei o quê. Falei, então, eu queria ver, rapaz, sabe por quê? Eu estou mudando para lá e eu precisava de alugar um caminhão, você não aluga? Ele falou, rapaz, eu estou indo para uma cidade lá, assim que eu voltar, então, eu posso alugar para você. Aí eu já estava quase desanimando a conversa, falei assim, que cidade você está indo? Não acredito, irmãos. Lá em Dourados,
cidade pequenininha como essa. Ele falou, estou indo na cidade lá do Paraná, é Sertanópolis. Eu falei, o que você vai fazer em Sertanópolis? Que mal lhe pergunta. Eu vou buscar uma secadora de uma camisaria que chama de Hoffman lá. Eu comprei deles pelo Mercado Livre. Eu saí de lá, aí eu conversei com ele, falei, você não imagina. Ele falou, o quê? Eu estou indo para Sertanópolis. Eu falei, não. Ele não acreditou lá naquele momento. Eu peguei, voltei para minha casa e falei, Senhor, eu entendi. A banda está passando lá. Eu quero fazer parte disso, eu não vou ficar na janela, não. Irmãos, desde que eu cheguei aqui, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo em Sertanópolis. Eu queria que você viesse junto, entendeu? Vem junto, não fica na janela, não. Vem junto, vem com a gente. Vem participar, chamou, estou dentro, vou participar do evento, vou celebrar o rei, vou servir, vou me dispor. Irmãos, não vamos ficar olhando a banda passar, não, porque Mical não serve para Deus, porque Mical, sabe o que ela produz? A Mical, ela produz desprezo, mas não somente isso. Enquanto Davi está abençoando todo o povo, olha lá, eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocausto, sacrifício de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos, isso já lá em Jerusalém, tá? Após oferecer os holocaustos, sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo, em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas, passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu para sua casa. O Davi estava abençoando todo mundo, pessoal, todo mundo. Aí ele chega na casa dele, a esposa dele, a Mical. Quando ele chega na casa dele, voltando Davi para abençoar a sua família, a Mical, a filha de Saul, saiu ao encontro e disse, como que o rei de Israel, o top, o maior, sabe, o ícone, como é que o rei de Israel se destacou hoje, hein, bonito, hein? Tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Olha como que a Mical recebe. O Davi está abençoando todo mundo, a Mical não quer ser abençoada. Como ela ficou na janela, ela evita a bênção. Irmãos, não perca a bênção. Deus está fazendo algo em sua vida, em nosso meio. Deus está usando ministérios, está usando pessoas. Não fique na janela criticando, não fique na janela se afastando. Fala, eu quero também a bênção. Eu quero a bênção da minha família, eu quero a bênção da minha história, eu quero a bênção da minha cidade. Eu quero essa cidade de Sertanópolis transformada, convertida, domada pelo poder do Espírito Santo. É isso, eu quero. Eu não quero ficar criticando os governos, eu não quero ficar falando mal das igrejas, eu não quero ficar rebelando contra pastores. Não, eu quero servir a Deus aqui. Eu quero a bênção. A bênção, eu quero a bênção. Porque a Mical não quer a bênção. Eu quero perguntar se você quer isso essa noite. Você quer a bênção, sim ou não? E não sou eu que dou isso, não. Isso vem do alto, a Bíblia fala. E olha só que o texto continua. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, minha filha. Perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, de qualquer outra família, de quando ele me designou soberano sobre o povo de Israel. Perante o Senhor celebrarei. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas pessoas escravas que você mencionou. Se tiver que me humilhar, eu vou me humilhar. Eu sou rei, mas eu não fico no sapato, não. Irmãos, no salto alto, perdão. Irmãos, não tem nada melhor do que a gente ser a gente mesmo, sabe? Eu não preciso de título. Hoje, assim, pela misericórdia de Deus, tem alguém que está pregando, mas a gente pode descer no mesmo nível. A gente é tudo igual, gente. Se tiver que tirar o manto, a gente tira, não tem problema não. Vamos celebrar junto, vamos adorar o Senhor junto. Você tem fraqueza na sua casa, eu também tenho. Tem fraqueza no seu coração, eu também tenho. Tem dificuldades na sua vida, eu também tenho. Tem problemas, eu também tenho. Então é tudo igual. Tem alguém aqui que é anjo. Tem alguém que é querubim. Se tiver, irmão, se manifeste, por favor, que a gente quer te conhecer. Todos nós temos dificuldades. Agora, se a gente não admite isso, as fragilidades, nós sabemos o que a gente é? E fariseu. A gente é hipócrita. Não tem lugar melhor para se esconder como hipócrita dentro da religião. Estamos no mesmo nível. A gente é igual, a gente é gente. A gente soa, a gente fica fedendo sovaco, não fica no final do dia? É tudo igual, gente. Temos os mesmos problemas. Temos as mesmas lutas. Para que ficar apontando? Para que ficar na janela? Para que ficar desprezando pessoas? Para que dizer que essa igreja é a igreja de tal e não é de tal? Essa igreja é de todo mundo, porque a igreja não é nossa, é de Jesus. Então o Davi fala, se tiver que me humilhar, vou me humilhar, não tem problema não. Nada mais gostoso que a gente ser a gente mesmo. Seja você mesmo, não coloque máscara aqui dentro, que eu também não quero. Eu também não quero isso, nem para você, nem para mim. Você é uma comunidade de vulnerabilidade, que a gente possa confessar e falar, cara, eu estou mal, cara, eu estou com um problema. Alguém que possa procurar um outro e falar, eu estou mal demais, eu quero me rebaixar. Eu sou um grande empresário, eu sou um grande funcionário, eu sou um grande homem, mas eu quero dizer que eu tenho uma fraqueza grandiosa na minha alma. Confessar e ninguém ficar apontando. A gente poder olhar para a fraqueza e falar, estou junto, estamos juntos, a gente sofre junto. E para encerrar,
o texto diz que a Mical não somente não recebeu a bênção, mas a Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Puxa vida. Sabe qual é o resultado de ficar na janela criticando? Sabe qual é o resultado de ficar na janela e não participar do mover? Sabe qual é o resultado de ficar na janela e não experimentar a glória? É ficar estéril. Mical ficou estéril. E muito da esterilidade da nossa vida advém do fato de a gente ficar na janela. Eu queria que você saísse de lá em nome de Jesus, porque eu também estou decidindo sair de lá em nome de Jesus. Eu não quero ficar estéril no meu ministério, não quero ficar estéril na minha paternidade, não quero ficar estéril como cônjuge, não quero ficar estéril como pessoa. Eu quero ser frutífero, porque quem fica na janela não dá frutos. Quem fica o pé e debruça no umbral, ali, no parapeito, melhor dizendo, quem debruça no parapeito da janela, fica estéril. Pergunta para você refletir: você está estéril? Não, pastor, eu tenho vários filhos. Não, mas a sua vida é frutífera? Porque não tem filhos. Eu vou fazer só uma pergunta para você. Por favor, não me compreenda mal. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas aqui ou em outro lugar que são fruto do seu trabalho, você ter evangelizado, visitado, orado, acompanhado, consolidado, ter convidado para a igreja, ter levado a palavra? Quantas pessoas você já levou para conhecer a luz que vence as trevas? Se nenhuma, é hora de sair da janela. Porque quem sai da janela tem filho. Quem sai da janela tem fecundidade. Quem sai da janela, então domingo que vem você tem uma boa oportunidade, essa semana, investir na vida de alguém e produzir filhos. Sai da janela, meu irmão. Essa igreja não é problema só do pastor. Essa comunidade é problema seu. Essa cidade não é problema só do prefeito. Essa cidade também é problema nosso. O saúde não é só uma crise do Brasil, é uma crise nossa também. Essa cidade tem também a nossa responsabilidade. Vamos sair da janela, vamos gerar filhos, vamos fazer a glória de Deus se manifestar nesse lugar através de uma vida rebaixada, não exaltada, rebaixada, no ponto de se esvaziar e de se humilhar, dizendo: Senhor, pode vir, que nós estamos prontos para ter filhos, para sermos frutíferos, porque Mical na janela é estéril. Mical na janela é estéril. Como ela se escandaliza com qualquer coisa, ela é estéril em todo momento. Vou convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. E eu tenho certeza que você está fazendo uma pergunta assim agora: pastor, qual o motivo então da minha real alegria, pastor? Eu entrei hoje sofrendo, pastor. Eu perdi alguma coisa importante. Eu estou sofrendo uma luta que não passa. É meu casamento que não entra no eixo. São os meus filhos que não atendem a minha voz de comando em casa. Pastor, eu estou vivendo um drama financeiro que parece que continua dia após dia. Você está perguntando: pastor, eu tenho algum motivo para me alegrar hoje? Eu tenho algum motivo para me alegrar hoje? Nós vamos cantar aquela parte: tu fazes que tudo coopere para meu bem. Porque tem uma frase nessa parte, desse cântico, que diz que a alegria que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela... Qual é o motivo da sua real alegria? Qual é o motivo da sua real alegria? Você que está sofrendo hoje, você que está vivendo trevas na sua vida, você está vivendo uma escuridão sem fim, você que vê um mar de sofrimento e de angústia, qual é o motivo da sua real alegria hoje? Olha só esse texto: tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Tem alguém que é a razão da sua alegria. Tem alguém que é a razão da sua alegria, que não são as circunstâncias. Olha só esse texto: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo uma noite. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo uma trevas. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo escuridão. Mas o texto bíblico diz que a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Mas se eu dissesse para você que a alegria não vem pela manhã, a alegria não vem pela manhã. Olha só esse texto. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, vou falar de novo, no domingo, ao nascer do sol, elas foram entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não se assustem, não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui.
O amanhã não virá. Amanhã já veio, é Jesus Cristo. No domingo pela manhã, Ele já ressuscitou, Ele já se levantou. A gente não vive em trevas, a gente vive na luz, a gente vive na glória, a gente vive na presença. Amanhã não vai chegar na sua vida, amanhã já chegou. Jesus Cristo é amanhã que brilha sobre a sua história, que brilha sobre o seu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria já veio. O texto é profético, ele aponta para Jesus. A alegria virá pela manhã, a alegria virá pela manhã. Vocês sofrem agora, mas a alegria vem pela manhã. Aquelas mulheres abrem a pedra, vem aquela situação do túmulo e diz: a nossa manhã chegou, a nossa manhã chegou. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso. Aleluia, Senhor. Tu és a nossa manhã. Aleluia, tu fazes. Cante isso. E para o meu bem, oh Deus, Tu fazes tudo, opere para o meu. nós temos motivos a cada 6 passos para celebrar o Senhor. Fazes, Aleluia. opere para o meu bem. Tu fazes, A alegria já chegou. opere para o meu. Mais forte, para você dizer isso ao seu coração. Fazes, Diga suas trevas, diga sua escuridão. Amanhã já chegou, amanhã já iluminou. Tu fazes tudo, opere para o meu bem. Tu fazes tudo, opere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Olha isso, Teu o amor dele não muda, por quê? Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. É tempo da manhã, amanhã chegou na sua vida. Raiou a luz de Cristo. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Tu és o mesmo pra sempre. O teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Obrigado por esse teu amor, Deus. Tira-nos da janela e nos coloca no centro da realização da nossa vida e da nossa alegria. Porque nós não dançamos para homens, nós não celebramos a homens, nós não vivemos as coisas dessa terra, nós celebramos as coisas dos céus. E a cada 6 passos nós nos lembraremos do teu nome, nós bendiremos o teu nome, nós exaltaremos o teu nome e diremos que a nossa alegria não virá, já chegou. Jesus, a razão da nossa esperança, já brilhou sobre nós. E vamos, ó Deus, a cada 6 passos dessa semana dizendo obrigado, louvado seja o teu nome. Grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, tremendo é o Senhor. Abençoe essa igreja, para que não seja uma igreja como Mical, posicionada na janela, mas uma igreja que desce e entra no centro do que o Senhor está fazendo, no lugar da presença, onde a glória do Senhor se manifesta. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoe também a vida do pastor João, ó Deus, que está com essa virose, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, sustentando o teu filhinho e abraçando ele com a tua cura e com o teu poder, além também dos nossos abraços, do nosso acolhimento com teu servo. Abençoe, Pai. Nossa oração é essa, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo te tire da janela e coloque você caminhando e celebrando o nome do Senhor essa semana e para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por semana, meus irmãos.